Hoje nós vamos fazer uma sequência da pregação do domingo passado sobre a igreja, sobre a importância da igreja na nossa edificação. Então nós vamos de volta à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Enquanto os irmãos buscam, nós vemos a primeira parte desse capítulo na semana passada, e antes eu lembrei os irmãos dos propósitos de Deus ao estabelecer a igreja, né? Jesus, quando instituiu a igreja, ele tinha um propósito triplo. O primeiro deles, voltado a Deus mesmo, a Ele seja dado glória na igreja. A igreja foi colocada para glorificar ao Senhor. A igreja tem um propósito para com o mundo. Ela serve como a sustentadora da verdade do Evangelho. Jesus edificou a sua igreja sobre a verdade de que Ele é a rocha, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador. E fora dele não há salvação. A igreja tem a missão de sustentar isso, levando pessoas ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Mas nós tomamos aqui, nessa carta aos Efésios, de um terceiro propósito da igreja, que é a edificação dos próprios salvos. E na semana passada nós falamos sobre isso, o cuidado do nosso Deus em colocar os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores. Nas igrejas, ele foi concedendo e concede não mais apóstolos, no sentido daqueles 12, lembrando isso, únicos, né? Apóstolos hoje, só se nós interpretarmos no sentido de enviados, aqueles missionários que são enviados a testemunhar em outros lugares. Mas o fato é que Deus tem levantado na igreja, como nós lemos aqui, Cristo mesmo coloca na sua igreja conforme a necessidade, conforme nós precisamos, visando a edificação do corpo, visando o crescimento da própria igreja. Ele visa a nossa capacitação, nosso aperfeiçoamento. Lembrando, irmãos, que se são propósitos de Deus para a sua igreja, nós, cada um de nós, membros de uma igreja de Jesus Cristo, nós temos que olhar para ver se nós estamos nos apossando daquilo que Deus está oferecendo para nós. Se essas coisas estão surtindo o efeito necessário, porque nós temos que dizer uma coisa: se isso falhar, não é por falta da parte de Deus. Porque o crente, pelo menos o crente, tem essa convicção. Jamais vai haver falha por conta de Deus. Se alguma coisa é falha, se alguma coisa é fraca, isso é por nossa conta. Deus nos deu sua palavra. Deus nos deu do seu Espírito. Nós vimos no começo desse capítulo 4, nós temos um mesmo Senhor, uma mesma fé, um mesmo batismo, mas Ele concedeu dons diversificados aos homens, conforme o propósito, conforme a necessidade que Ele vê
em nós, mas tudo para a nossa edificação. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele visa nos levar a uma unidade, a nós estarmos em torno da verdade da palavra dele, das suas doutrinas, dos seus ensinos, para não sermos mais meninos inconstantes. Percebam que muitos têm sido isso. Inconstantes, levados por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina. Não há unidade em torno da palavra de Deus. Não há uma unidade, até por desconhecimento, por ignorância da palavra de Deus. Não são capacitados. Por que é que a obra não prospera? Muito do que nós vamos falar hoje, na segunda parte, está ligado a isso, irmãos. É a nossa capacitação. Deus nos fornece os instrumentos, mas a nossa capacitação para a obra, como é que anda? Isso requer comprometimento da nossa parte com a palavra de Deus, comprometimento com Cristo, comprometimento com a obra de Deus. O que Deus nos dá para que nós sejamos edificados? Nós vamos ver hoje os propósitos de Deus na nossa edificação. Nós podemos ver assim como que em 4 etapas. Primeiramente, Paulo vai falar do que Deus faz em nós. É necessário que nós morramos. Eu não estou falando mais da morte no ato da conversão, mas é a mortificação da carne. Tá? Estamos falando de propósitos de Deus na vida do crente. A primeira coisa é a mortificação na carne. A segunda, que nós vamos ver, é o surgimento de uma nova criatura. Uma pessoa que nasceu de novo, realmente mostrando uma nova cara, uma nova vida. O que a Bíblia chama de novidade de vida. Novidade de vida nunca pode ser igual a que existia antes. Amém? Senão vai ser o quê? Velhidade de vida? Nem existe isso, né? O terceiro ponto que nós vamos ver, que uma vez que morreu, nasceu outra criatura, essa criatura tem que ser educada. Toda criança precisa ser educada. Não é verdade? Ela precisa receber ensinamento. Ela precisa crescer tendo padrão, precisa ter modelo. Ela precisa ter exemplo nos pais, exemplo em pessoas que rodeiam ela, para que ela possa crescer. Ela precisa se mirar em um modelo para onde ela vai caminhar. Você já percebeu que as crianças crescem assim? Elas são influenciadas por modelos que elas têm para si. Então, cuidado com os modelos que você coloca para o seu filho. Tanto o seu próprio exemplo, quanto aquilo que você permite que se torne modelo para ele. Quando ele mira alguma coisa, ele cresce pensando, eu quero ser daquele jeito. Depois ele vai sendo moldado, né, ou para bem ou para mal. Mas se os exemplos são ruins,
o resultado vai ser ruim. Mas, na nossa edificação, na igreja, Deus age com a gente. Ele tem propósito de nos fazer crescer, mirando um bom modelo para que nós sejamos aperfeiçoados. E por fim, o propósito de Deus é que nós finalmente cheguemos a um ponto, a um estágio de maturidade. Para chegar à maturidade espiritual, nós precisamos começar matando a carne. Ninguém que é carnal pode se dizer um crente maduro. Pode? Não. Ele pode ser um crente velho, mas não maduro. É diferente. Vamos então fazer a leitura a partir do versículo 17, hoje. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, primeira paradinha aqui, irmãos. Esse trecho nos fala sobre aquele primeiro ponto. O que Deus tem como propósito na edificação da sua igreja? Primeiro, você se converteu? Propósito primeiro de Deus é em trabalhar em nós para mortificar a nossa carne. O velho eu tem que morrer mesmo. Aquelas pessoas que entram, ingressam na igreja, mas elas conservam o pensamento de continuar a ser o que elas sempre foram, é porque não existe arrependimento algum. Não há mudança. Se você é um convertido, se realmente você aprendeu a Cristo, como diz o versículo 20 aqui, se você aprendeu assim a Cristo, nele você aprendeu, se você foi ensinado nele, de verdade, tem que enxergar que tem muito de você que tem que morrer. Não merece ser conservado. Deus quer que nós não sejamos mais como os outros, como o mundo. Ele diz aqui, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Amém? Não é para a gente continuar a andar como os outros gentios. Hoje vocês já perceberam que a moda nas igrejas é ensinar que você tem que ser igual a eles? A gente só adapta tudo, né? Porque agora eu sou evangélico. Então a gente faz uma adaptação, mas você faz tudo igual. As mesmas festas, né? As festas juninas são adaptadas para a igreja. As coisas que a carnalidade, a música secular, a música profana, é adaptada para dentro da igreja. O modo de vida vai sendo transformado por detalhes, alguns menores, outros maiores, coisas aqui, coisas ali. E a igreja é levada a uma conformidade com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, diz Paulo lá em Romanos 12, 1 e 2.
Seja transformado. O que Paulo está falando lá é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Não pode ser mais como era antes. Deus quer que nós sejamos mudados. E para ser mudado, não adianta eu querer colocar uma coisa nova sobre aquela coisa velha. Ele quer que nós não sejamos mais como os outros, e nem como nós éramos antes, porque antes nós éramos como os outros. Mas, se estamos em Cristo, não somos mais como éramos antes, não somos mais como os outros. Tem que haver diferença. Não um rótulo exterior, mas aquela diferença que é por causa da presença de Cristo, e é uma mudança que vem de dentro para fora. Não é aquela mudança porque nós vamos impor aqui, olha, a partir de domingo que vem, todo mundo vai cortar o cabelo igual, tá? Nós vamos conservar um padrão, todo mundo tem que se vestir igual. Não são regras determinadas para estabelecer como nós vamos ser. São aquelas coisas que nós aprendemos em Cristo. Se a gente fizer diferente, isso vai ser puro legalismo para a nossa vida. Pura formalidade. E não coisas verdadeiras. Fruto de nós sermos uma nova criatura. Fruto de novidade de vida. Nós lemos aqui. Não ande mais, versículo 17, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Aquela mente ocupada com as coisas desse mundo. Aquela mente que não pensa nas coisas que são de cima. E nós somos exortados na palavra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. É nelas que vale a pena, né? Ter o nosso tesouro nos céus. Então nós precisamos começar a tirar aquela mentalidade que nós carregamos a vida inteira, de ser tão apegados às coisas desse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama tanto essas coisas aqui, que se apega a elas, em vez de buscar primeiro o reino de Deus, esse mundo é mais importante para ele, o amor de Deus não está nele. Na verdade, ele não foi regenerado. E o crente, aquele que foi regenerado, ele não pode se acomodar a essa mente vã, porque essas coisas são passageiras, irmãos. Nós conhecemos a verdade e temos nossa esperança eterna. Nós temos que pensar além. Nosso pensamento vai além dessas coisas. Ele diz também aqui que nessa mortificação, que nós não podemos mais ficar entenebrecidos no entendimento, nas trevas da ignorância. Existem trevas e existe luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você está em Cristo, você tem luz. Você é tirado da ignorância. E nós temos que sair da ignorância das coisas de Deus. Deixa a ignorância. O desconhecimento. Nós temos luz, nós temos a palavra de Deus. Nós não podemos continuar andando como os outros, que por causa da sua ignorância, persistem no pecado. Perseveram em pecar. Insistem em desagradar a Deus. Ele diz aqui também que pela dureza do seu coração. Tá aí outra coisa que na mortificação da carne nós precisamos deixar.
não mais a dureza de coração. Nós temos que ser maleáveis diante de Deus. Se nós formos rígidos, nós não somos moldados como convém. Se nós formos duros, se nosso coração for duro, a palavra de Deus não penetra. O irmão Washington falou hoje na meditação, no treinamento, né? Que quantas vezes começaram a falar para ele de igreja, né? De religião, de Cristo. Opa. O papo estava bom até aqui, né? Vou embora. Por quê? Porque existe dureza de coração. A dureza de coração que faz isso. Eu não quero ser incomodado com as coisas de Deus. Porque ela incomoda mesmo, ela mostra erro. Mostra o nosso pecado, mostra o nosso erro, nossa condição diante de Deus. Mas muitas vezes os crentes permanecem, conservam essa coisa da carne do passado, de não querer ser incomodados. Então, permanecem com o coração duro. E não mudam nunca. E eu ser franco, tem irmãos que eu vejo nessa igreja, que desde que eu cheguei aqui, e com certeza desde antes, não mudam. Não mudam. Irmãos, nós todos precisamos crescer. Mas nós não vamos crescer se primeiro nós não mortificarmos a carne. Como é que nós podemos enxergar que não mortificamos a carne? Pelas prioridades que você põe na sua vida. Você pode observar isso. Pelo modo pouco amoroso que você encara as coisas de Deus. Pelo pouco amor que você tem pela palavra de Deus, pela igreja de Jesus Cristo, pela obra, pelo pouco ou nenhum envolvimento que você tem com as coisas. Algumas pessoas querem uma igreja simplesmente para frequentarem e poder, talvez, ouvir pregações agradáveis, mas não querem ser incomodados. Mas presta atenção, se nós ouvimos, lemos a Bíblia, mas nada muda na nossa vida, tem alguma coisa de errado, não tem não? E o que existe de errado, muitas vezes é isso. Eu estou falando, isso acontece muito com crentes mesmo, que nós conservamos um coração endurecido, ou às vezes ele ficou maleável, mas depois, com o passar do tempo, nós parece que andamos para trás e endurecemos nosso coração. Já fomos convertidos, somos salvos, mas parece que endurecemos nosso coração para a pregação, para a palavra de Deus. E a palavra de Deus passa a não tocar na nossa ferida mais. Nós rejeitamos aquilo. Não pode isso acontecer com um verdadeiro crente, aquele que está em Cristo. Não permita que isso aconteça. Porque se isso acontecer, nós não vamos alcançar aquele êxito que está oferecido para nós. Nós não vamos crescer. Tenha isso em mente. Primeiro, Deus tem um propósito mesmo de mortificar a nossa carne. Quebrar a dureza do nosso coração. Nos tirar da ignorância, das trevas, da escuridão que vem dela. Mudar a nossa mente vã para uma mente realmente voltada para as coisas espirituais, para as coisas eternas. E para quebrar aquela avidez que a gente tem para o pecado. Por que é que a gente é tão propenso ainda, como crente, a pecar? Bom, nós temos uma natureza carnal pecaminosa, né? Na carne. Aí aquela ilustraçãozinha que o pastor Jerry fazia mesmo, né? Não sei se ele ainda faz. Tá? Não vou colocar fazer porque está vivo.
mas quando estava aqui. Lembram da história? Os mais antigos aí conhecem a história dos 2 cachorros, né? Qual é que vai ficar forte? Aquele que você alimenta. Se você dá comida para um e para o outro não, um vai ficar forte e vai bater no outro. Se você alimentar a carne vai se sobrepor ao espírito. Nós temos que ser alimentados, alimentar o espírito e mortificar a carne. Aquele cachorro danado chamado carne, ele tem que ficar bem raquítico, bem fraquinho, para ele apanhar mesmo. Para que a gente não tenha aquele desejo, aquela avidez para pecar. Continuar, porque nós tínhamos isso antes, o mundo tem essa avidez que ele fala aqui no versículo 19. O que é a avidez? Aquele desejo constante. Por que é que né, a gente é tão propenso a pecar? Se você não mortificar a carne primeiro, se você não realmente fazer uso daquilo que Deus coloca na sua vida, da sua palavra, da igreja, da comunhão dos irmãos, a forma que Deus trabalha, opera por meio da igreja na sua vida. Se você não tomar posse dessas coisas, se você não fizer o bom uso dessas coisas, para que isso te ajude, para que seja cumprido esse propósito de Deus na sua vida, você vai continuar aquele negócio, um crente carnal. Aí é questionável, né? Por quanto tempo um crente pode permanecer carnal? Não se acomode com isso, porque talvez alguns pensem, bom, eu sou crente, eu sou carnal, mas eu sou crente. E talvez o problema seja justamente que ele não é uma pessoa convertida. Ele não está carnal, ele é carnal. Porque ele está sem Cristo ainda. Mas aqueles que estão em Cristo não podem se acomodar a isso. Deus quer fazer uma obra na nossa vida de mortificar a nossa carne. Vamos para o segundo ponto aqui, versículo 22. Diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Então notem que no começo aqui do versículo 22, ele ainda fala naquele mesmo sentido de a gente mortificar a carne. É se despojar do velho homem. O que nós éramos, né, no passado. Nossa velha natureza, nosso velho homem, nosso velho ser. Né, para a mulher aí, a velha mulher. A antiga, né, o antigo ser. Que nós éramos antes de Cristo. Antes de sermos regenerados em Cristo. Pela obra do Espírito Santo no nosso coração. Mas agora, nós somos criados, né, novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Efésios 2:10. Então agora a gente tem que se despojar daquelas coisas velhas, mortificar a carne, e por quê? Porque aquela velha carne é a que se corrompe pelas concupiscências do engano, por causa do pecado. A gente tem que se libertar totalmente daquilo e vos renoveis no espírito da vossa mente. Coisa nova, renovar. Fora o velho, agora um espírito renovado. Se despindo da velha natureza e se revestindo daquela nova gerada por Deus, pela presença de Cristo. Como é que nós podemos ver
esse revestimento. Notem que ele diz aqui, não é uma coisa automática. Existe uma obra de Deus que transforma nosso coração, nos faz uma nova criatura. Só que existe uma parte que é feita pelo comprometimento do homem com Deus, que é aquela que provém da nossa consciência do desejo de Deus para as nossas vidas. E aqui, irmãos, nós estamos vendo isso. Ele quer que você pegue tudo aquilo que você trouxe, aquela bagagem velha, que você se desfaça e que você renove seu entendimento, a sua mente. Tenha uma mente de cristão. É inconcebível você ter um discípulo de Jesus Cristo, um cristão, mas que tem uma mente mundana. Ele continua gostando das mesmas coisas que ele gostava antes. Um crente que gosta de funk, as mesmas baixarias, as mesmas coisas nojentas, a mesma promiscuidade, ele continua sem se incomodar com aquilo? É assim? É assim na sua vida? Hein? Eu pergunto, pode ser assim, irmãos? Pode? Não. A Bíblia diz, joga tudo aquilo no lixo. Joga fora. Se despoje daquilo. Se despojar é pegar o negócio e jogar fora. Algumas pessoas são muito tralheiras. Eu tenho um traço disso genético. Sabe, talvez tenha outras pessoas assim aqui. É aquela dificuldade de você jogar uma coisa fora. Isso aqui eu não vou usar mais. Então, em vez de você dar para alguém, vender, você guarda, não, mas qualquer hora eu posso usar esse negócio. E você vai amontoando. Coisa velha que fica ocupando espaço e muitas vezes vai te fazer mal. Isso já não é bom na vida material. Mas é muito complicado quando você faz isso com as coisas espirituais. Quando a gente fica guardando aquelas coisas e elas estão ao nosso alcance, e quando a gente vai ver, a gente volta a usar aquilo. As coisas da carne têm que ser despojadas, têm que ser jogadas fora mesmo, para serem levadas para longe. Não ficar mais com você, não fazer mais parte da nossa vida. A gente tem que fazer isso e se revestir, né, do novo, da nova criatura. Se revestir daquilo de novo que Deus colocou para nós. O que guia, o que pauta a nossa vida agora são outros princípios, é outro pensamento. Porque agora eu tenho Cristo, porque agora eu tenho a eternidade em mente. Agora eu tenho a glória de Deus como alvo na minha vida. Não vou mais agir pela carne, não vou mais fazer as coisas que envergonham o nome de Cristo. Não vou fazer mais coisas ou buscar aquelas coisas que não edificam a minha alma, que não contribuem para o meu bom testemunho diante das pessoas. Essas coisas têm que ser despojadas. E uma vez que nós nascemos de novo, nós vamos buscar coisas novas, tirar o que é ruim e pôr coisa nova. E isso nós percebemos, mas se revela quando existe aquela luta contra o pecado. Não uma acomodação a ele, mas uma luta contra o pecado. E nós vamos vendo gradativamente o abandono do pecado.
Ninguém abandona o pecado sem lutar contra ele. Ele tem que ser combatido. Alguns pecados nós conseguimos fulminar. É um tiro certeiro. De uma vez, matou. Outros a gente tem que pegar a vassoura e sair batendo nele, né? Dando cacetada até uma hora ele ir embora ou morrer. O que nós não podemos é abrigar na nossa vida. Versículo 25. Aqui a gente vê bem isso, Paulo falando em coisas bem práticas sobre essa luta, deixar o pecado. Ele diz assim, olha, por isso, deixai a mentira. Parece óbvio, né, falar isso para uma igreja. O apóstolo Paulo, gastar tempo para escrever uma carta para uma igreja, dizendo para os irmãos deixarem a mentira, perda de tempo, né? Uma coisa tão óbvia. Isso não precisa ser pregado. Certo? Errado. Precisa ser pregado, nós precisamos ser lembrados dessas coisas, exortados. Deixa a mentira. Não pode ter espaço, não pode ter lugar na nossa vida. Amém? Deixa a mentira. Seguindo aqui no versículo 25 ainda. E falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 2 ensinamentos aqui a respeito da ira, né? Primeiro, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você pode se irritar. É quase inevitável que você se irrite com algumas coisas. Mas não permita que isso te faça pecar. E segundo, não carregue isso, alimentando ele para virar mágoa, né? Para o dia de amanhã. Procura resolver o quanto antes. Não dê lugar ao diabo. Ele é folgado e busca espaço mesmo. E muitas vezes nós damos muito lugar para ele na nossa vida. Aquele que furtava, não furte mais. Viu, irmãos? Estão avisados aí. Aquele que tinha o dedo meio leve, não furte mais. Há muitas maneiras de se furtar, né? Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso aqui, quantas vezes eu já tive que exortar irmãos? Isso porque não é qualquer coisinha não, mas, irmãos, cuidado com o que você fala. Palavrão não deve ter lugar na boca do crente. Amém? Aquela boca que louva a Deus não deve ser ocupada com palavras sujas. Aquela boca que fala de Cristo não deve se sujar com piadinhas infames, com piadas sujas. Zele, tua boca deve ser santa. Aquela boca suja que fala palavrão, quando nós falamos palavrões, mentiras, piadas sujas, nós estamos sendo como os demais gentios. Lembra que nós vimos no começo? Não sejais mais como os gentios, os demais gentios. Nós estamos sendo como nós éramos antes. Eu não posso ser mais assim. Se eu era um mentiroso, agora com Cristo eu não posso mais ser um mentiroso. Não posso mais ficar mentindo. Se eu era um boca suja, não posso mais ser isso. Minha boca agora tem que ser santa. Se eu era um desonesto, um ladrão, não posso mais ser assim. Eu tenho que ser honesto, leal. Tem que haver mudança prática. E nem sempre isso é fácil. Nem sempre vai ser aquele tiro certeiro.
Mas essas coisas têm que ser despojadas, têm que se despir dessa roupa velha e suja que nós tínhamos antes. Agora que nós somos novas criaturas, nós temos que nos vestir de trajes brancos, né? De trajes celestiais. Nossa vida tem que ser limpa e nós temos que nos revestir interna e externamente das coisas santas. Você não pode só aparentar ser santo. Você tem que ser. Mas também não basta só ser santo. Você também tem que parecer santo. Porque o mundo tem que ver a tua santidade. E como é que você vai parecer santo, sendo santo de verdade? Por mostras evidentes de mudança na sua vida. Não entristeçais, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Cada vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando você mente, quando você fala aquele palavrão, quando você faz alguma outra coisa, né? Quando você dá uma brecha para o diabo trabalhar na sua mente, na sua vida, você entristece o Espírito Santo que habita em você, irmão e irmã. Sabe disso? Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E o Espírito Santo está dentro de nós, vendo muito bem o que está se passando no nosso coração. 31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nada daquela coisa, aquela baixaria de rancores, rusgas aqui e dali. Nem aquelas rasgadas, né, que as pessoas se chocam, se conflitam, nem aquelas veladas. Infelizmente é muito comum a gente ver isso nas igrejas, né, ouvir casos desse tipo. De pessoas que têm rusguinho, uma não fala com a outra. A gente nem percebe. Só quando alguém fala, poxa, sabe o que é verdade? Eu nunca vi fulano conversando com ciclano. Estão lá dentro da mesma igreja. Chega dia de ceia, eles sentam lá e hipocritamente participam do mesmo pão, do mesmo cálice, mas um não olha na cara do outro. Um tem mágoa, rancor do outro. Não pode. Amargura, ira, cólera. Não. Sejam tiradas dentre nós. Tiradas do nosso meio. E para tirar do nosso meio tem que tirar do nosso coração. Amém, irmãos? Então, a gente vê aqui coisas práticas. Paulo falando para a gente se despojar, mortificar a carne. E realmente desenvolver essa nova criatura, né? Se revestir do novo homem, da nova criatura. A gente precisa atacar o pecado de frente. Como ele é pecado. Tem gente que acha que algumas coisas são boas, né? É muito comum uma pessoa que durona, né? Não leva desaforo para casa, e achar que isso é um mérito. Não é. Ah, não, comigo bateu, levou. Aqui não vem que não tem, não. Não sei. Olha, e com isso são pessoas que se tornam encrenqueiras, arruaceiras. A gritaria, a cólera, a ira proliferam. Aquela malícia, né? Aquela maldade velada por outras pessoas, para com outras pessoas. Que coisa triste. Isso é natural do mundo, mas não
do meio dos filhos de Deus. Portanto, não deve haver isso. Essas coisas não devem estar no meio da igreja para a nossa própria edificação. Então, o que acontece? Nós precisamos ser benignos, misericordiosos, aprender a perdoar uns aos outros de verdade. Pulando para o capítulo 5, ainda relacionado a isso, ele volta a falar sobre algumas coisas no versículo 3. Ele diz: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora não é mais. Antes pode ser que nós fazemos essas coisas todas, mas agora não é mais. Por quê? Porque agora nós somos novas criaturas. Porque agora nós somos luz no Senhor. Não podemos continuar andando como se fôssemos trevas. Tudo isso por quê? Por que o crente deve se revestir dessa nova natureza? Porque como ele diz no versículo 24, aqui no capítulo 4, só retornando um pouquinho lá, ele fala que nós devemos nos revestir do novo homem, que conforme Deus, segundo Deus, ou pelo trabalho, pela obra de Deus, né, nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. É isso que faz a nossa nova situação, ser diferenciado. Porque agora nós somos feitos novas criaturas e criados em verdadeira justiça e santidade, dentro das coisas de Deus, dentro daquilo que é natural, que vem de Deus. Então nós não podemos continuar na velha condição. Se existe uma verdadeira santidade, uma verdadeira justiça plantada em nós, nesse novo nascimento, isso tem que se mostrar pelas consequências, pela nossa luta contra o pecado, pelo nosso abandono contra o pecado. Nós não somos chamados a combater o pecado só externo, combater o pecado do mundo. Antes de combater o pecado do mundo, você tem que combater o pecado que está em você mesmo. Não é verdade? Senão você se torna um hipócrita. E é uma luta vã. Mas vamos ao terceiro ponto, irmãos. Porque uma vez que nós mortificamos a carne, Deus tem como propósito operar em nós o desenvolvimento desse novo, né? Esse novo nascimento, esse surgimento da nova criatura. Até eu não estou falando no sentido daquele novo nascimento que é a obra do Espírito Santo, tá? Para conversão. Falando do novo nascimento, o nascimento de uma nova pessoa. Está claro? Uma vez que nós somos nova criatura, agora é aquela mudança, aquela novidade de vida que vem, né, colocando melhor, aquela novidade de vida que é consequente disso, do fato de nós sermos novas criaturas. Mas aí entra aquela questão que eu mencionei na nossa introdução, sobre o crescimento. Deus também, para o nosso desenvolvimento, oferece que nós sejamos moldados a Ele. É propósito de Deus que nós sejamos moldados a Ele mesmo. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Bem conhecido aqui. Essa verdade
é bem notória nessa passagem, irmãos. Paulo diz aqui, sede, pois, o quê? Imitadores de Deus. Você sabe o que é ser um imitador? É você querer fazer igualzinho. A gente vê a criança pequenininha imitando o adulto, né? Uma das coisas mais engraçadas é quando a gente vê a criança querendo fazer o que os adultos fazem. Quando eles estão aprendendo ainda, né? Eles veem que você anda, ele vai querer andar também. Ele vai entender que ele também precisa andar. Tá certo que alguns pais ensinam, dão um mau exemplo, né, para as crianças fazerem. A gente até acha engraçado, às vezes, eles fazerem coisa errada. Cuidado com isso. É aquela história do mau exemplo. Mas é gostoso a gente ver uma criança brincando, uma criança imitando. Ela começa a fazer muitas coisas por repetição, porque ela vê você fazer, ela aprende a fazer aquilo. Na verdade, ela está sendo treinada para a vida. E por isso nós dissemos no começo, ela precisa se mirar em bons padrões. E Deus tem esse propósito, que essa nova criatura, que ela se mire em Deus. O nosso crescimento espiritual depende de nós realmente estarmos procurando imitar a Deus. Mas como é que eu vou imitar a Deus que eu não vejo? Olha aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós podemos conhecer muita coisa de Deus. A verdade de Deus. Deus não mente. Deus é amor. Se mire, conheça a Deus, né? Explore os atributos de Deus e procure, né, dentro da nossa limitação, lógico, procure se mirar naquilo. Os grandes homens de Deus que fizeram a vontade de Deus. Opa, se esses fizeram a vontade de Deus, eu sei que é assim que Deus quer que eu faça. É assim que Deus é. Deus se agrada daquilo, porque Ele é aquilo. Ele é daquele jeito. Jesus, não só na sua morte, mas em tudo que Ele fez, nós vemos o exemplo do que Deus é. Ser imitador de Deus é ser imitador de Cristo. É se mirar na palavra dEle. É copiar aquilo que Deus quer para nós. E isso é agradável a Deus também. Como filhos amados, imitando, copiando o seu modo de amar, seu modo de ser. Olha, pula aqui para o versículo 8 agora. Vamos continuar. A gente tinha lido aqui até o versículo 8, mas vamos ainda ler a respeito disso também, sobre sermos imitadores de Deus, sobre a gente se mirar nele. Nós lemos aqui ainda, olha, porque no outro tempo erais trevas, versículo 8, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós somos filhos de Deus. Se Ele é luz, nós devemos andar como filhos de Deus, filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, aqui esse crescimento, irmãos, nós vemos o seguinte. Como é que se dá esse crescimento? É andar como filhos da luz, como filhos amados, imitando a Deus, sendo nós mesmos luz no mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós temos que ser luz nesse mundo, aplicando os frutos do Espírito Santo que nós recebemos dele.
aprendendo a aprovar o que agrada a Deus. Muita coisa que nós aprendemos nessa vida aqui, nós aprendemos por ver aquilo do que os nossos pais gostam, né? Então a gente vai aprendendo o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de comer. Algumas coisas que eles comem a gente não gosta, né? Mas, em geral, é aquilo. Você vê que uma família vai sendo moldada por um padrão. Tem pequenas variações, mas tem aquele padrão que ela segue. Cada casa tem um hábito alimentar, tem um hábito de como se comportar, como se vestir, como receber alguém, enfim, para tudo. Mas, quando a gente se mira em Deus, nós aprendemos o que é agradável a Ele, e assim a gente aprende a se conduzir. Eu vejo muita gente fazendo o contrário hoje, aprovando o que desagrada a Deus. Tem coisas que são afrontas a Deus, e tem crente aplaudindo, participando, apoiando. Eu tenho que pensar, quando eu vejo uma coisa, isso agrada a Deus? O nosso apoio à obra de Deus, quando eu disse antes sobre comprometimento, está aí uma coisa que Deus aprova. Quando nós fazemos alguma coisa em prol do Evangelho, em prol da defesa da verdade, nós sabemos que isso agrada a Deus, irmãos. Onde está o nosso manifesto de apoio? Vocês querem um puxão de orelha? Querem? Vou dar um puxão de orelha. Às vezes acontecem umas coisas. Todo mundo aqui quer ver uma alma convertida? Querem mesmo? Isso agrada a Deus? Agrada. E a Bíblia ensina que quando uma alma se converte, nos tempos do Novo Testamento, ela deve ser obediente ao batismo. Não é verdade? Estou certo? Ela deve ser batizada. Aquele que crê deve ser batizado. É dia de festa para a gente. Aí quando chega o dia de batismo do irmão, da irmã, você falta. Pegou o tijolo aí? Eu sei que não serve para todo mundo, mas serve para alguns. Não é indireta. Isso, volta e meia, alguém faz. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Puxa, que triste. Irmãos, o dia do batismo de um irmão que seja, é uma festa para a igreja. A igreja devia estar em peso. Amém? Todos os membros deveriam estar lá, glorificando a Deus. Senhor, como é difícil uma alma que se converta, e hoje nós estamos vendo uma em obediência ao Senhor, indo às águas, se ligando à igreja. Nós te louvamos por causa disso, Senhor. Mas não, às vezes por qualquer motivo, não vou. Eu lembro uma vez, no interior ainda, eu puxei a orelha de um irmão, que ele deixou de ir no batismo de uma irmã, para ir jogar futebol. Falei, é assim que você ama essa irmã? É assim que você apoia as coisas agradáveis a Deus? Eu estou dando um exemplo, irmãos. Nós, à medida que crescemos, se a gente mira em Deus, se a gente procura imitar a Ele, nós vamos aprender a apoiar, a aprovar tudo aquilo que realmente é agradável a Deus, em vez de aprovar as coisas erradas, em apoiar a coisa errada. O que tem que acontecer com as coisas erradas? Elas têm que ser
rejeitadas, elas têm que ser condenadas. Para o crente não precisava fazer campanha no Facebook, vamos boicotar o BBB, né? Nenhum de nós assiste BBB, Big Brother, né? Nenhum de nós assiste. Espero que eu possa estar dizendo a verdade. E vou dizer um negócio, tem muito lixo, muita coisa que é abominável a Deus, que tem que ser tirado. É da televisão, é de música, tudo, de todo lado, tá? Rejeita, condena aquelas coisas que Deus mesmo já condenou, né? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aquelas coisas que ensinam coisas perniciosas, não apoia. Eu não vou apoiar um evento, nem que se diga religioso. É marcha para Jesus. Que marcha para Jesus? O que eles estão fazendo lá não é certo. Eu não concordo. Eu rejeito. Eles querem fazer, eles têm liberdade de fazer, mas eu estou fora. Por uma série de motivos. Mas é para Jesus. Você precisa entender direito o que está sendo feito lá. Deus não se agrada de nós estarmos misturados com gente que não tem um pingo de temor a Deus. E fazem farra daquilo. E muitos para se promover. Nós não precisamos daquilo. Né? E muito menos dessas coisas imundas, abertamente. Tudo aquilo que vai contra Deus tem que ser condenado, desprezado por nós. Por quê? Isso só acontece quando nós estamos crescendo, nos mirando no padrão maravilhoso de Deus. Mas o crente carnal não faz isso. Aquele que não se despoja da sua carne, ele não se reveste da nova criatura e ele não cresce. Ele não cresce espiritualmente. E a vontade de Deus é que nós cresçamos. Amém, irmãos? Não pode encruar. Você come pão encruado? Fica ruim, né? Fica um tijolo pesado. Tem que crescer. Por fim, é vontade de Deus que nós atinjamos a maturidade. Amadurecimento espiritual. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esses versículos aqui, irmãos, concluem um alvo de Deus, né, de quando nós atingimos uma maturidade. O crente maduro, ele primeiramente se torna sábio, prudente. Ele começa a enxergar os perigos. Ele começa a enxergar o cuidado que ele tem que tomar para não entrar em pecado, para ele não causar males a ele ou a outros, ou à obra de Deus, para sua família. Ele adquire maturidade, sabedoria, prudência. O alvo de todo crente deveria se tornar
um crente sábio, prudente. Será que você tem se tornado alguém sábio? Será que você tem se revestido mesmo daquela prudência que vem do Senhor? O crente maduro, ele sabe que precisa remir o tempo. Sabe o que é remir? Nós somos remidos por Cristo, né? Quer dizer o que é isso? Nós somos salvos por Ele, né? A gente pode dizer assim que é um sinônimo. Nós somos remidos, nós somos salvos. Remir tem esse sentido aqui mesmo, de salvar o tempo. O crente maduro, ele percebe que o tempo precisa ser bem aproveitado, fazer bom uso do tempo. Qual é o uso que você tem feito do seu tempo? Os dias são maus, irmãos. Difíceis, cada vez mais. Hoje é pior do que era no tempo de Paulo. À medida que o tempo, né, o pecado se multiplica, os dias são maus, são difíceis, são complicados. Nós somos cercados de uma tal maneira de pecado. É difícil, né, você ter oportunidade de pregar o evangelho, porque todo mundo se diz já cristão e fazem uma redoma ali para não querer ouvir. As pessoas não querem saber de Cristo, eles querem outras coisas. Eles querem uma religião que satisfaça a carne deles. Os dias são difíceis mesmo, mas o tempo é curto e nós precisamos aprender e fazer bom uso. Nós estamos usando o nosso tempo para Deus. Nós temos que trabalhar. Mas eu tenho como trabalhar e sem prejudicar o meu trabalho, eu tenho como glorificar a Deus e fazer uso das oportunidades que surgem. Enfim, aquele que é sábio vai saber como usar o tempo em prol das coisas espirituais. Amém? Ele não vai deixar de trabalhar para ficar pregando o evangelho, né? O patrão paga para ele trabalhar, não para ele ficar pregando o evangelho. Mas ele vai saber quando e como fazer isso. O testemunho, ele vai buscar aproveitar bem aquele tempo de que ele dispõe. O tempo de vida, o tempo que ele tem. A maturidade nos leva a entender a vontade do Senhor. Não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O sábio, ele começa a enxergar mais claramente quais são os propósitos de Deus para a vida dele, para a obra, como realmente eu posso servir melhor a Deus. Entenda qual é a vontade do Senhor. Será que você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? A maioria de nós vai caminhando de qualquer jeito. Eu sou grato a Deus porque cedo ainda, né, relativamente cedo, eu descobri qual era a vontade de Deus para a minha vida. Outras coisas eu pude descartar logo, porque eu compreendi certos propósitos de Deus. Não tudo, talvez, mas certos propósitos de Deus na minha vida. Eu fiquei entre fazer faculdade e casar, eu casei. Depois eu fiquei entre outras coisas e servir a Deus no ministério. E Deus me fez perceber claramente, me fez conhecer a vontade dele, de servir a ele no ministério. Me fez entender que ele queria me usar no pastorado. Eu vejo tanta debilidade em mim. Talvez vocês enxerguem mais do que eu, ou menos. Não pensem que eu sou ignorante das minhas debilidades, irmãos, das minhas deficiências. Mas ainda assim eu sou grato a Deus
porque eu sei que Ele, ainda assim, Ele me usa. Com todas as minhas imperfeições, ainda Deus me usa. E eu glorifico a Ele por isso, porque eu estou podendo fazer alguma coisa realmente útil na minha vida. Do qual eu não sou digno. Mas busque entender qual é a vontade do Senhor. A maturidade espiritual nos leva a entender mais e mais a essa vontade de Deus. E tendo um viver espiritual. Eu acho interessante quando ele fala aqui de você não se embriagar com vinho. Está aí outra coisa óbvia, né? Mas ele coloca isso em contraponto de nós nos embriagarmos das coisas espirituais. A gente está tão envolvido com a coisa espiritual que aquilo permeia a nossa mente. E tudo que a gente conversa, fala, nos leva às coisas espirituais. Deus não sai da nossa mente. Louvando ao Senhor, salmodiando ao Senhor no vosso coração, porque aquilo está no coração da gente. Não existe uma dicotomia na vida do crente, né? A minha vida secular e a minha vida espiritual. O crente, quando atinge esse estágio aqui, ele enxerga que tudo é espiritual. Amém, irmãos? Tudo que ele faz é espiritual. No trabalho, no lazer. Mas isso é resultado desse amadurecimento. Né? E nunca ele é pleno, mas nós podemos avançar. Mas nós temos que atingir um mínimo de maturidade espiritual. É propósito de Deus que cada crente se torne sábio, não seja um insensato. É muito triste quando a gente vê crentes tendo dor de cabeça e dando dor de cabeça para outros, porque eles são insensatos, porque eles não compreendem a vontade do Senhor e nem tiveram interesse em saber dela. Não faça isso, não seja um louco, um insensato. Busque a maturidade, busque a sabedoria de Deus. Então, se despoje da sua carne, do velho homem. Não queira continuar a ser aquela mesma porcaria que você era antes. Posso dizer assim, né? Sem ofender ninguém? O crente sabe disso. Se revista das coisas novas que Deus deu para você. Se mire em Deus, em Cristo, na palavra de Deus, para o seu crescimento. E busque essa maturidade. Ser sábio, ser prudente, servir ao Senhor, conhecer a vontade dEle e ser cada vez mais espiritual, vivendo num verdadeiro louvor ao Senhor, em humildade entre os irmãos, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que faz com que a gente seja humilde diante dos outros, de verdade, é o nosso temor a Deus. Não é aquela falsa humildade do mundo, né? Mas é a verdadeira humildade. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que a igreja ela possa ser realmente esse instrumento precioso na nossa vida. Que a nossa igreja, onde nós fazemos parte, que ela possa ser um instrumento precioso para a nossa edificação. Que não seja para um ou outro, mas que todos nós possamos ser edificados nesse grau. Que possamos adquirir essa sabedoria, chegar nessa maturidade de Deus. Né? Nessa maturidade que nós encontramos aqui, Paulo nos falando aos Efésios. Isso é possível para aqueles que estão em Cristo. Se alguém entre nós não está em Cristo, tudo que eu falei hoje aqui, que não foi pouco, pode parecer loucura. Pode não fazer sentido. Mas entenda, né? Você com Cristo, você é outra pessoa mesmo. Você é nova criatura. Você tem o objetivo mudado, um coração mudado, uma mente mudada, e Deus quer mudar a sua vida mesmo. Ele quer mudar tudo, não só para essa vida,
Nós somos mudados porque nós estamos aqui, irmãos, sendo preparados para a eternidade, que nós vamos gozar com Cristo. Amém? Estamos sendo preparados só. Isso é só o começo de uma jornada eterna que nós temos com Ele.